Graça e paz, seja bem-vindo, é muito bom ter você aqui. Na lição passada, nós estudamos Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, as bênçãos espirituais. Paulo nos falou sobre as ações de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade. As ações de Deus Pai na eternidade passada, as suas bênçãos para nós, a eleição, a predestinação, a adoção, a sua graça abundante. As ações do Filho, as bênçãos do Filho para nós, na história, a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, o acesso à graça de Deus, a revelação da graça de Deus e Cristo, a razão da nossa eleição. As ações do Espírito Santo durante a era presente e até a consumação do plano de Deus, as bênçãos do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo que nos dá proteção, que nos autentica, que nos dá a garantia das promessas de Deus, que nos torna propriedade de Deus. Na lição passada, estudamos as bênçãos celestiais. Nesta lição, nós faremos algumas reflexões sobre estes assuntos. Algumas questões são colocadas. O que dizem as Escrituras sobre a Trindade? Qual a importância da doutrina da Trindade? A soberania de Deus anula a liberdade humana? Como fica a responsabilidade humana? Soberania e liberdade são irreconciliáveis? Essas são questões justas, verdadeiras, que vêm à nossa mente quando lemos sobre as bênçãos espirituais. O primeiro mistério e a primeira questão que iremos abordar é a respeito do mistério da Trindade. Um dos mais sérios problemas doutrinários que se puseram na igreja antiga foi a da conciliação, da unidade de Deus, firmemente processada pelo Antigo Testamento, e a trindade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, tais como nos foram revelados pelo Novo Testamento. Ao longo da história, várias questões foram discutidas a respeito da Trindade. Muitas heresias surgiram em cima desse assunto. O antitrinitarismo afirma que Deus é constituído por uma pessoa somente. O triteísmo diz que as três pessoas da Trindade são deuses diferentes. O modalismo afirma que Deus é uma pessoa que tem múltiplas funções ou modos e só pode estar em um modo por vez. O arianismo, outra heresia que surgiu ao longo da história da igreja, diz que o Filho é a criatura do Pai, a primeira e a mais digna de todas, mas é criatura, destinada a ser instrumento para a criação de outros seres. E ainda o macedonianismo, que diz que o Espírito Santo teria sido gerado pelo Filho. Todas essas correntes heréticas foram tratadas ao longo da história da igreja. E elas são recorrentes, elas retornam ao longo do tempo.
e atingem e influenciam algumas pessoas e algumas seitas e religiões. Portanto, é importante conhecermos a respeito do mistério da Trindade. O que nos ensinam as Escrituras? Diversas passagens afirmam que existe apenas um Deus. Esta é uma afirmação clara das Escrituras. Mas as Escrituras também afirmam que o Pai é Deus. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento encontramos passagens bíblicas que fazem esta afirmação. Mas também diz que o Filho é Deus. O Novo Testamento nos traz esta revelação da manifestação da glória de Deus em Jesus Cristo. O Espírito Santo também é afirmado nas Escrituras, que é Deus. Além disso, as Escrituras afirmam em diversas passagens que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos. Ainda existem passagens que afirmam que o Pai é distinto do Filho e que o Filho é distinto do Espírito Santo e de que o Pai é distinto do Espírito Santo. Portanto, todas essas afirmações são verdadeiras e estão presentes nas Escrituras. Por isso, o antitrinitarismo falhou em não levar em conta o ensino expresso de que existem três pessoas distintas. O triteísmo falhou em não levar em conta o ensino expresso de que existe apenas um Deus, porque se houvessem três deuses, seria um politeísmo. O modalismo falhou em não levar em conta o ensino expresso nas Escrituras de que as três pessoas da Trindade se distinguem. O arianismo falhou em não levar em conta o ensino expresso nas Escrituras de que o Filho é Deus e não apenas um Deus menor, criado e subordinado a esse Deus maior. E da mesma forma, o macedonianismo falhou em não levar em conta o ensino expresso nas Escrituras de que o Espírito Santo é Deus, é eterno e não foi criado. Portanto, todas essas heresias falham em algum aspecto relacionado com o ensino das Escrituras e com o mistério da Trindade. Como de três podem ser um e um ser três? Em 1 Coríntios, no capítulo 8, verso 6, Paulo afirma a respeito de Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, diz que Jesus é o Senhor, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. João, capítulo 14, verso 16, nos apresenta o Espírito Santo como o Paráclitos, o Consolador, o Encorajador, o Conselheiro, o Intercessor. São três pessoas distintas em um único Deus. O trinitarismo afirma que Deus é constituído por três pessoas distintas que são coeternas, coiguais e indivisíveis
em um ser ou essência. Esta é a afirmação expressa das Escrituras e um mistério em quem devemos depositar a nossa fé. Vimos em Efésios, no capítulo 1, do verso 3 ao 14, como a Trindade está presente na obra redentora do homem. Além disso, a operação da Trindade ocorre em várias situações diferentes. Cada pessoa da Trindade assume um papel distinto. Geralmente, Deus Pai está no planejamento das ações. Deus Filho é a palavra, é a ordem de execução. E o Espírito Santo é aquele que conduz o plano de Deus, executa o plano de Deus. Isso está ocorrendo em diversas operações de Deus da eternidade à eternidade. As Escrituras afirmam que a Trindade está operando na criação, na redenção, na regeneração, na habitação de Deus no homem, na santificação, na edificação, na revelação e no testemunho, dentre outras operações de Deus e da Trindade. A Bíblia afirma expressamente que o Pai é o Criador, mas que também o Filho, através dele, todas as coisas foram criadas, e que o Espírito Santo é o fôlego de vida, é aquele que traz a vida a todas as coisas. Nós vimos em Efésios a obra da redenção. Nós vimos as bênçãos de Deus o Pai na eternidade. Deus, o Filho, na plenitude dos tempos, trazendo a nossa redenção. E o Espírito Santo, ao longo da história, dando a segurança, a autenticidade, trazendo o selo do Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Portanto, a Trindade agindo na redenção. Mas as Escrituras também mostram que a Trindade atua em conjunto na regeneração. É Deus quem regenera o homem, é o Filho quem regenera o homem, é o Espírito Santo quem traz a nova vida, a regeneração. É Deus quem habita no homem, é Jesus quem habita no nosso coração, é o Espírito Santo que está conosco. É Deus quem nos santifica, é Cristo quem nos santifica, é o Espírito Santo que nos conduz à santificação. Deus, Ele nos edifica através das suas operações, o Filho através dos ministérios e o Espírito Santo através dos dons do Espírito. Deus se revela na natureza, Deus se revela pela boca dos profetas, mas é o Filho quem revela o Pai e nos traz o conhecimento da sua graça, e é o Espírito Santo quem nos ensina e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Deus dá testemunho do Filho, o Filho recebe o testemunho do Pai e o Espírito Santo glorifica o Filho. A ação da Trindade em todas essas obras podem ser verificadas na Escritura. Ainda que não possamos compreender plenamente o mistério da Trindade, ele está claramente exposto nas Escrituras e devemos confiar e crer nesta doutrina. Um outro mistério que se apresenta em Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, é o mistério da eleição. Nós vimos em Efésios capítulo 1, no verso 4 e 5, Paulo que nos afirma o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos
e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Paulo afirma que Deus nos escolheu. Esta doutrina está presente nas Escrituras. Diversas passagens mostram que fomos escolhidos por Deus, os eleitos. E em Efésios, nesta passagem, diz que essa escolha se deu segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, pelo seu querer, pela sua soberania, Deus te escolheu. Mas, ao longo da história da igreja, muito se tem refletido a respeito do plano de Deus, o decreto de Deus e a eleição. Como fica essa escolha? Como conciliar a soberania divina e a liberdade humana? Qual o critério da escolha de Deus? Apenas o seu desejo, o seu querer? Diversas correntes têm se debruçado sobre esse assunto. E nós temos correntes em todo o espectro dessa questão. Nós vemos desde o teísmo aberto, que enfatiza a liberdade humana, passando pelo arminianismo, pelo molinismo, que tenta conciliar liberdade humana e soberania divina, e o calvinismo, que enfatiza a soberania divina. Inclusive, dentro destas correntes, existem os extremos de cada lado. E não é pouco o debate, e ele é acalorado muitas vezes, chegando a dividir as pessoas a respeito da eleição. Se nós enfatizarmos tão somente a soberania de Deus, como fica a liberdade humana? Alguns advogam que não há liberdade. O homem não tem liberdade de escolha. Portanto, Deus determina como o homem deve agir e as escolhas que o homem faz, de maneira tal que os seus objetivos podem ser atingidos, os objetivos de Deus. Entretanto, a ênfase exacerbada na soberania de Deus traz alguns problemas. Porque, desta forma, o homem não tendo liberdade de escolhas, nós vamos ter um reducionismo. O homem passa então a ser uma máquina programada para fazer tão somente aquilo que lhe está determinado a fazer. Isso seria como um experimento controlado, em que toda a complexidade seria reduzida, simplificada, para que pudesse ser controlada. E este jogo estaria determinado, mas também à vontade dos participantes. O desejo e as escolhas dos participantes estaria programado. Isso iria trazer um modelo simplificado do que é a realidade. Mas o que nos ensinam as Escrituras Sagradas? Primeiramente, é claro nas Escrituras que Deus deseja a salvação de todos, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, nos dizem as Escrituras. Deus não tem prazer
na morte do ímpio, mas Ele quer que antes ele se arrependa, se converta e viva. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Alguns, exacerbando a soberania de Deus, afirmam que Deus quer a salvação apenas de alguns dos eleitos, que a expiação de Cristo é limitada somente a eles e que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a condenação. Mas as Escrituras afirmam que Deus deseja a salvação de todos os homens. Além disso, as Escrituras também afirmam que Deus convida todos os homens ao arrependimento e à fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Há inúmeras passagens que mostram o convite de Deus ao homem para que ele se converta e viva, porque Deus é misericordioso, assaz benigno, compassivo e tem prazer em perdoar. Portanto, várias passagens devem ser colocadas também nessa discussão. E eu convido você a examinar essas passagens atentamente para verificar que isso é uma verdade. Mas além disso, a Bíblia também afirma que é Deus quem opera a salvação. A salvação não é mérito do homem. Nós não temos mérito algum na salvação. Efésios apresenta Deus como o autor da salvação desde a eternidade até a redenção na plenitude dos tempos em Cristo Jesus, na sua providência ao longo da história, com a ação do Espírito Santo até a concretização do seu plano na eternidade, nos predestinando para a adoção de filhos da família de Deus, para o louvor da sua glória. Portanto, o homem não tem mérito algum na participação da salvação. Isso é importante para estarmos analisando todas essas questões. Mas também podemos falar de outro atributo de Deus presente na eleição: a presciência de Deus. Romanos capítulo 8, verso 28 ao 30 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Podemos ver claramente que a eleição está presente neste texto de Romanos. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito, aos que de antemão conheceu. Então, aqueles que Deus, na eternidade, conheceu, a esses também chamou. Portanto, há um outro atributo de Deus presente na eleição. E isso fica claro quando vemos a passagem em 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos
segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. É claro aqui a presença de um outro atributo de Deus na eleição. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Estão presentes na eleição. Não podemos enfatizar tão somente a soberania, ou mesmo a presciência. Não podemos apenas enfatizar a presciência, porque apenas conhecer de antemão seria uma atitude passiva. O que podemos compreender é que tanto soberania quanto onisciência e onipotência parecem estar presentes junto com a liberdade humana, tudo concorrendo para que os objetivos de Deus sejam consumados. Podemos ver isso em algumas passagens, por exemplo, quando José foi vendido pelos seus irmãos no Egito, em Gênesis 45, José afirma que seus irmãos o venderam, mas que também Deus o conduziu até o Egito para a preservação da sua família. A intenção dos seus irmãos era má, mas a intenção de Deus era para o bem. Vemos também em Êxodo capítulo 9 e 10 que Faraó endurece o seu coração diante dos avisos de Moisés e das pragas. Mas naquele mesmo texto afirma que Deus endureceu o coração de Faraó. Em Levíticos capítulo 20 e 22, diz que o povo deve se santificar. Mas nesse mesmo texto diz que Deus é quem santifica o povo. Em 2 Samuel capítulo 24, diz que Deus incitou Davi a fazer o censo. Mas ali também diz em 1 Crônicas capítulo 21 que Satanás incitou Davi para fazer o censo. Ou seja, a vontade de Deus está agindo, mas a vontade de Satanás e a vontade de Davi estão ali, e tudo está acontecendo neste jogo e concorre para o objetivo de Deus. Em Joel nós vemos que todo aquele que invocar a Deus será salvo, aqueles que o Senhor chamar. Há uma liberdade, uma vontade humana, mas também aqueles que Deus chama. O próprio Jesus, em Atos capítulo 2, 23 e Atos capítulo 4, 27 e 28 fala que ele foi entregue pelo conselho e decreto e presciência de Deus aos gentios e aos judeus. Mas foram esses que o conduziram à cruz pela sua maldade e a intenção má do seu coração, mas nada surpreendeu a Deus. Tudo estava conforme o plano de Deus, sem contudo remover a responsabilidade do homem. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11 e 12, diz que Deus envia a operação do erro. Porém, o homem, pela sua incredulidade, comete o erro por causa do seu coração endurecido. É um assunto complexo, que não pode ser reduzido a um determinismo. E isso é fantástico, porque Deus age apesar da liberdade humana. Isso leva o problema a uma complexidade exponencial. Pense, por exemplo, na criação. A mente, o cérebro, é o objeto mais complexo do universo até hoje conhecido pelos homens. A nossa mente, ela é complexa e funciona através de um sistema muito complexo que nós chamamos de redes neurais. Nessas redes neurais
Cada neurônio recebe o estímulo de vários outros neurônios, que podem sensibilizá-lo e estimulá-lo também a um impulso que é repassado para outros neurônios numa rede de bilhões de neurônios que cada um desses estímulos podem ou não influenciar e se somar e produzir um resultado extremamente complexo para o entendimento do homem, que até hoje não é capaz de explicar exatamente como tudo isto funciona. E isso é apenas uma das criações de Deus. Nós estamos falando de um ser supremo, que possui atributos infinitos e que é capaz de lidar com essa complexidade de ações. Um evento que ocorre neste momento na sua vida pode repercutir na vida de outras pessoas e de outras pessoas no presente e no futuro, de tal maneira que o que ocorre hoje pode ter um propósito na próxima geração. São coisas complexas, mas que nós temos, por exemplo, exemplos na própria criação. Eu penso que priorizar um dos atributos de Deus em detrimento de outro pode levar a erros gravíssimos na interpretação das Escrituras. Por exemplo, se enfatizarmos tão somente o amor de Deus, podemos cair no erro do universalismo, que diz que ninguém se perderá. Deus vai passar um pano em cima dos pecados da humanidade e por causa do seu infinito amor não vai condenar ninguém. Isso é o que diz o universalismo, todos serão salvos. Ou mesmo, enfatizando o amor de Deus, alguns pregam o aniquilacionismo. Deus não permitiria que uma pessoa fosse condenada por toda a eternidade. Então Deus, por causa do seu amor, prefere extinguir a existência dessas pessoas. Isso é um equívoco quando nós exacerbamos o atributo e unimos apenas o atributo do amor de Deus no plano da salvação. Porém, a soberania de Deus, se nós dermos ênfase somente a ela, traz também dificuldades. Como Deus fez essa escolha? Por capricho? Traria problemas de acepção de pessoas. E a Bíblia é clara em dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Traria o problema do determinismo, em que as pessoas seriam meros robôs. Se eu enfatizar tão somente e unicamente a onisciência de Deus, então Deus apenas tem um conhecimento do que vai ocorrer de forma passiva, sem interferir em nada. Nenhuma dessas alternativas conseguem resolver o problema. Portanto, o mistério que existe da conciliação da soberania de Deus e da responsabilidade humana, que parecem ser retas, que nunca se encontram, na verdade, elas se encontram em algum ponto desconhecido e misterioso. Meditando sobre esse assunto e tendo lido várias respostas a respeito, penso que a melhor alternativa é nos concentrarmos no que Paulo está dizendo em Efésios, neste capítulo. Ele diz que a origem da nossa redenção e das bênçãos espirituais está na graça de Deus. E a finalidade, para o louvor da sua glória. Para que nós possamos entender o que Paulo quer dizer com para o louvor da sua glória, precisamos compreender os atributos de Deus. Os atributos ou qualidades de Deus fazem parte da própria essência do seu ser. Os atributos de Deus se complementam
ao invés de se excluírem mutuamente. Quando entendemos os atributos de Deus, descobrimos como Deus é glorioso e digno de ser adorado. Por exemplo, existem atributos naturais ou incomunicáveis. São atributos exclusivos do Senhor. Pertencem a Ele somente. Não são compartilhados com ninguém. Por exemplo, a autoexistência de Deus, a eternidade, a unidade, a imutabilidade, a infinitude, a onipresença, a onipotência, a onisciência, a soberania, a imanência e a transcendência de Deus. Mas existem também os atributos morais ou comunicáveis. São aqueles que Deus compartilha com o homem, pelo menos em certa medida. Por isso, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Podemos citar o amor, a bondade, a misericórdia, a paz, a veracidade, a fidelidade, a liberdade, a sabedoria, a santidade, a perfeição, a justiça, o zelo de Deus. A autoexistência de Deus, seu atributo incomunicável, quer dizer que Deus não depende de ninguém fora de si mesmo para continuar a existir. Acompanhe estas passagens que estão nas Escrituras e vão falar dos seus atributos. A eternidade de Deus diz que Deus não tem começo nem fim. Sempre existiu. Não foi criado por ninguém e não possui limitação de tempo. A unidade de Deus diz que Deus é único. Sua essência é indivisível e todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo todo. A imutabilidade diz que Deus não muda jamais. Ou seja, tanto seu ser como suas perfeições, propósitos e promessas não sofrem qualquer alteração. A infinitude diz que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. O espaço e o tempo não podem limitá-lo. Ainda como atributos incomunicáveis de Deus, temos a sua onipresença. Deus não é limitado pelo espaço. Sua presença é infinita e Ele está presente em toda parte ao mesmo tempo. A onipotência diz que Deus é todo-poderoso. Seu poder é infinito e ilimitado. Ele é capaz de cumprir todos os seus propósitos. Para Deus não há impossíveis. A onisciência quer dizer que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. A soberania é outro atributo de Deus que diz que Ele controla todas as coisas. É Ele quem governa o universo e a história. A imanência e a transcendência. A imanência significa que Ele está presente dentro da sua criação. A transcendência, que Ele é infinitamente superior a ela. Além dos atributos incomunicáveis de Deus, temos os atributos comunicáveis de Deus. O primeiro deles é o amor. Deus é amor. Um amor que é eterno, imensurável, voluntário, sacrificial e incondicional. É o amor ágape. Mas também a bondade. Deus é bom, grande em benignidade em tudo o que Ele faz. As Escrituras dizem que outro atributo é a misericórdia. Deus é misericordioso e compassivo e longânimo. Além disso,
o atributo de paz. Deus é paz. Ele nos revela que nele próprio ou em qualquer uma de suas ações não há nenhum tipo de confusão ou desordem. Deus é verdadeiro. A veracidade é outro atributo de Deus. Ele não pode mentir. Ele é infalível. Outro atributo é a fidelidade. Deus é fiel e absolutamente confiável. A liberdade. Deus é completamente livre para executar sua vontade. Não precisa de nada nem ninguém para fazer o que quer. O atributo de sabedoria. Deus é infinitamente sábio. Ele é a fonte de toda a sabedoria. E ainda o atributo de santidade. Deus é completamente separado do pecado, totalmente puro e reto. A perfeição diz que Deus é perfeito e é perfeito tudo aquilo que Ele faz. O atributo de justiça diz que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão e equidade. Ele sempre é correto em seus juízos e todos eles são perfeitos. E por fim, o zelo. Deus é zeloso. Ele é comprometido com sua palavra. Estes são apenas alguns dos inúmeros atributos de Deus, pois Ele é tão grandioso que não existem atributos suficientes para qualificá-lo em sua totalidade. Jó 36:26 diz: eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Portanto, tendo dito todas essas coisas, podemos voltar a Efésios capítulo 1, do verso 4 ao verso 6, para compreender melhor a eleição. E eu queria destacar 3 palavras que Paulo fala nesse texto. Assim como nos escolheu nele, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Penso que essas frases permitem desenvolver melhor como se dá o plano de Deus e a eleição dos santos. Primeiramente, ele diz que nós fomos escolhidos nele, escolhidos em Deus, no seu ser completo e pleno. E quando pensamos nisso, nós temos que compreender que Ele fez tudo isso para o louvor da sua glória. E a glória de Deus é o resplendor máximo do seu ser. A glória de Deus não é um atributo de Deus, mas o resplendor desses atributos em sua potência máxima. Assim, a glória de Deus é a soma de todos os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, na sua expressão máxima, da sua autoexistência, eternidade, unidade, imutabilidade, infinitude, onipresença, onipotência, onisciência, soberania, imanência, transcendência, amor, bondade, misericórdia, paz, veracidade, fidelidade, liberdade, sabedoria, santidade, perfeição, justiça, zelo e tantos outros atributos que brilham no seu resplendor máximo. E se nós pudéssemos nos aproximar aonde se encontram todos esses atributos e dermos um zoom nessa glória que se manifesta, o esplendor dos seus atributos, e nos aproximarmos cada vez mais, o que nós encontraremos? Em Efésios capítulo 1, verso 9 e 10, desvendando-nos o mistério
mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Colossenses capítulo 2, verso 2 e 3 diz: para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É no encontro de todos os atributos de Deus que são satisfeitos todas as condições e critérios para a nossa redenção, para a nossa escolha, para a nossa eleição. E quem é aquele para quem converge todas as coisas e satisfaz todos os atributos de Deus? Paulo nos revela: Cristo Jesus. Portanto, nós podemos confiar e crer que Deus sim nos escolheu. E para essa escolha, toda a manifestação da sua glória está presente. Por isso a nossa redenção é para o louvor da sua glória, que Ele nos deu gratuitamente no amado. Você pode dizer comigo o que Paulo fez na adoração de Romanos 11, verso 33 a 36? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu a ele para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Nós convidamos você para estar conosco, prosseguindo nos estudos desta maravilhosa carta de Efésios. Na próxima lição estaremos estudando sobre as implicações das bênçãos espirituais. Eu espero você lá.